Graça e paz, eu sou o Marquinho, a graça e paz. Graça e paz, irmãos, eu sou o Marquinho. Eu quero continuar com vocês o nosso estudo sobre o livro de Marcos, esse livro muito fascinante. E hoje eu quero falar um pouco para vocês sobre o panorama do capítulo 1 e o capítulo 2. E para isso, a gente vai usar como base Marcos capítulo 2, verso 17, que diz assim: Ouvindo isso, Jesus lhes disse: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Jesus, então, depois que ele recruta alguns dos seus discípulos ali no Mar da Galileia, ele então sai para o começo da sua missão de anunciar o evangelho. E logo que ele começa a pregar, logo que ele começa a falar, as pessoas começam a ficar fascinadas com a sua pregação, com a sua maneira de falar, porque Jesus falava de maneira que atraía as pessoas. Eles mesmos diziam, o povo dizia, ele não ensina como os mestres da lei, mas ele ensina como quem tem autoridade. Então a maneira com que Jesus começava a falar, começou a cativar as pessoas a quererem ouvir mais o que Jesus tinha para dizer. Que existe uma guerra espiritual antes ainda da fundação do mundo, entre anjos e demônios, uma guerra entre o bem e o mal. Por isso, quando Jesus entra em cena, os demônios que estavam já na terra, eles ficam alvoroçados. É por isso que você vai ver, ao decorrer do livro de Marcos, muita manifestação demoníaca. E certa vez, Jesus estava na sinagoga pregando e chegou um homem possesso de um espírito imundo. E ele começa a interrogar Jesus: já veio agora para nos destruir? Eu sei muito bem quem é você, tu és o Filho de Deus, o Santo de Deus. E Jesus, então, sem falar muita coisa, manda aquele espírito calar a boca e expulsa aquele demônio daquele homem, que sai dali violentamente. E as pessoas ficam admiradas. Que ensino é esse que dá ordens a espíritos imundos e estes o obedecem? Porque os demônios, eles sabiam qual era o final dessa guerra. Eles sabem que eles serão destruídos, lançados no lago de fogo, junto com Satanás. Então, quando eles veem Jesus na terra, eles já começaram a ficar apavorados. É esse o temor, é esse o medo que os demônios, o respeito que os demônios têm por Jesus, por saber que ele é a autoridade máxima no reino espiritual. Então, Jesus desce até a casa de Simão Pedro. E chegando ali, a sogra de Pedro estava doente, estava com febre. E então Jesus vai até a sogra dele, pega ela pela mão, ajuda ela a ficar em pé e nesse momento ela é curada. Quando as pessoas ouvem esse relato, então as pessoas começam a ir até a casa de Simão Pedro e muitos doentes e muitos endemoniados são atendidos ali por Jesus e Jesus cura e Jesus liberta. A casa de Simão Pedro, podemos dizer, se transformou no SUS da Galileia, né? Porque muitas pessoas estavam indo ali durante a noite para serem tocadas, curadas e libertas por Jesus. E Jesus assim fazia com todos eles. E chegou ao ponto de passar a noite toda e só de madrugada Jesus conseguiu um tempo para sair dali e orar. E está aí um grande segredo de Jesus. Você vai ver muito Jesus se retirando para orar. Jesus, a gente pode dizer assim, muitas vezes que a gente não tem tempo para orar e Jesus nos dá uma lição maravilhosa. Jesus arrumava tempo. Ele achava esse tempo durante as muitas coisas que ele tinha para fazer. Ele atendeu durante a noite toda. E quando ele foi orar? De madrugada. Ao invés de dormir, ao invés de descansar. Não, ele mostrou para nós a necessidade de que para executar um trabalho para Deus na terra, nós precisamos estar em constante comunhão com o Pai. E Jesus nunca deixou essa comunhão de lado. Aí está um dos nossos maiores erros. Muitas vezes nós queremos trabalhar para Deus, fazer a obra de Deus, crescer em Deus, mas nós deixamos de lado a nossa comunhão e a nossa intimidade com Deus. Jesus nunca deixou isso de lado, nunca deixou de orar. E logo em seguida a gente vai ver que os discípulos então procuram Jesus e Jesus, ao terminar de orar, ele fala assim: vamos, porque nós precisamos ir a outros lugares, continuar a nossa missão.
E a Bíblia vai dizer que Jesus continuou curando e continuou libertando muitos. Uma coisa muito interessante, Jesus demonstrou que ele tinha poder tanto para libertar quanto para curar. Então não importa se é uma simples febre, não importa se é um câncer. O nome de Jesus é poderoso para nos tocar e nos curar de qualquer enfermidade física e qualquer enfermidade espiritual, ao nível de opressão ou possessão demoníaca. Mas de todos esses fatos, talvez o fato que mais tenha contribuído para a explosão de Jesus, vamos dizer assim, a fama de Jesus se espalhar, foi o fato de ter chegado um leproso até ele. Né? E nós sabemos que a lepra é uma doença contagiosa e a lei dizia que a gente não poderia tocar num leproso, porque senão se tornava também impuro. A lepra também estava relacionada a pecado. E aquele leproso chega até Jesus e fala para ele: se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar, me limpar disso aqui. E Jesus então fala assim: eu quero, seja limpo, e toca no leproso. E quando Jesus faz isso, aquele leproso é curado totalmente da sua lepra, da sua doença. Aí sim, aí Jesus começou a ficar famoso em todos os lugares, ao ponto da Bíblia dizer que Jesus não conseguia mais entrar na cidade. Então Jesus ele ficava nos lugares mais isolados e as pessoas começavam a vir até Jesus, de tanta gente que queria se aproximar de Jesus. E isso que é interessante, Jesus, então, a gente vê que Jesus ele começou o seu ministério, suas curas, as libertações, as suas pregações, em meio às pessoas necessitadas, em meio à periferia. Se ele não conseguia ir até o centro, ele estava do lado de fora, onde os pobres estavam. Então Jesus, ele sempre esteve, ele saiu do meio dos pobres e dos necessitados e dos doentes. Tá? Isso ajuda a gente a entender aquele contexto de Marcos 2, que a gente vai ver daqui a pouco, versículo 17, que não são os sãos que precisam dos médicos, mas os doentes, os da periferia, os pobres, os necessitados, ou uma necessidade física ou uma necessidade espiritual, quando se fala em relação à salvação. É assim que nós entramos no capítulo 2, e nós vemos que Jesus, então, começa a incomodar os religiosos. Se durante todo o capítulo 1 a gente viu que Jesus estava ficando popular entre aqueles que não eram religiosos, na periferia, em contrapartida, Jesus estava sendo rejeitado pelos mestres da lei, pelos fariseus e por toda aquela gama que se sentia superior, não é? Então, a gente tem esse impacto que Jesus causou entre os necessitados, atraindo os necessitados, e entre os religiosos, trazendo um sentimento de rejeição a Jesus. Jesus começou então a atrair os olhares para si de uma maneira positiva para uns e negativa para outros. E logo no começo do capítulo a gente vê isso aumentando, quando trazem para Jesus, para onde Jesus estava, um paralítico que veio carregado pelos seus amigos e que eles não conseguiram entrar na casa, então eles subiram até o telhado, tiraram o telhado e desceram um amigo deles até Jesus. E Jesus, então, sabendo que aqueles religiosos estavam ali, fala para aquele paralítico assim: os seus pecados estão perdoados. Aquilo causou um espanto tremendo para os religiosos, porque somente quem pode perdoar pecados é Deus. Não é? Então, quando Jesus fala que seus pecados estão perdoados, ele está dizendo que ele tem a autoridade de Deus, e realmente tem, para poder perdoar o pecado de alguém. E aqueles homens começam a cochichar, começam a falar mal, começam a dizer que Jesus está blasfemando, e Jesus então olha para eles e fala assim: o que é mais fácil? Dizer os seus pecados estão perdoados, ou levanta daí e anda? E Jesus disse assim, então, para mostrar que o Filho do Homem tem poder tanto no céu quanto na terra, tem poder para perdoar pecado, eu digo a esse homem: levanta e anda. Aquele paralítico levantou e saiu andando. Jesus estava ensinando o quê? Que ele, sendo filho de Deus, ele também tem poder para perdoar pecados e também tem poder para dizer levanta e anda. Ou seja, ele é autoridade no céu e na terra. Em seguida, então, Jesus se encontra com Levi,
um cobrador de impostos. Os cobradores de impostos naquela época, eles eram bem rejeitados pelos judeus por serem considerados traidores do judaísmo e estarem servindo ao governo, né, tirando dinheiro dos judeus. E Jesus chega para um homem assim, né, que qualquer judeu rejeitaria, que não pensaria jamais em convocar para sua roda de amigos, convidar para casa. Quem convidaria um político corrupto, traidor da nação, para jantar em casa? E Jesus então chega para Mateus, para Levi, e fala para ele: siga-me. E Levi imediatamente aceita esse convite e convida Jesus para jantar, para ter uma refeição em sua casa. Jesus então vai até a casa de Levi e ali estão outros publicanos e mais pecadores. Os religiosos judeus então ficam inconformados com aquilo, porque esperava Jesus aonde? Jantando na casa de um outro judeu que segue certinho a lei, mas não na casa de pecadores. Imagina Jesus chegar e você imagina que Jesus vai para a igreja. E de repente Jesus começa a ir no meio dos pecadores, daqueles que nunca foram para a igreja ou que não têm muito conhecimento. E aí que Jesus vai falar para eles: não são os que têm saúde que precisam de médicos, mas os que estão doentes. Quem são os doentes? Aqueles que por muito tempo se sentiram rejeitados pelos religiosos. Aqueles que por muito tempo foram apontados pelos religiosos, e os religiosos disseram para eles que eles não eram dignos de estar na presença de Deus por causa da condição deles, por causa da sua lepra, por causa da sua doença espiritual, pela sua falta de conhecimento. E Jesus veio dizer para eles: é justamente por causa dos doentes que eu vim, para aqueles que se sentem humilhados. Os religiosos também são pecadores, mas são pecadores soberbos. E a Bíblia vai dizer que Deus rejeita os soberbos e exalta os humildes. Então, Jesus vai atrás dos pecadores humildes que reconhecem a sua condição para mostrar para eles que eles são aceitos. Talvez era a primeira vez que aqueles homens estavam se sentindo aceitos por Deus. E isso incomodava ainda mais os religiosos soberbos que se sentiam donos da lei. E então, em seguida, a gente vai ver o que foi a gota d'água para eles, né? Porque eles se sentiam donos da lei, como eu falei. E Jesus começou a colher algumas espigas de milho ali com seus discípulos, e era sábado. E foi a gota d'água. Eles chegaram a falar assim: mas vocês estão trabalhando no sábado. Não, eles não estavam trabalhando. Eles estavam colhendo espigas de milho para eles poderem comer depois. E a própria lei dizia que as espigas que estivessem ao redor da plantação, as pessoas poderiam pegar. E é isso que Jesus estava fazendo com seus discípulos. Mas eles atentaram ao fato de ser sábado. E aí Jesus diz para aqueles religiosos: o sábado não foi feito para o homem, mas o homem para o sábado. Eu acho que não é isso, não. Sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. A lei foi feita para o bem do homem. Isso que Jesus estava querendo dizer. Para aproximar o homem de Deus e não para afastá-lo. Então, Jesus pega e diz para ele assim: o Filho do Homem é Senhor, ou seja, dono até do sábado. Então, Jesus estava dizendo: não é vocês que são donos da lei. Eu sou dono da lei porque eu sou o criador dessa lei. Eu fiz a lei para o bem do homem, né? Então, isso foi a gota d'água para os judeus, porque então Jesus estava se dizendo dono da lei, né? Dono da lei, Senhor até mesmo da lei, Senhor até mesmo dos sábados. E a gente vai ver depois lá no capítulo 3 que eles já começaram a conspirar a morte de Jesus. E as duas grandes lições que nós podemos tirar do capítulo 1 e do capítulo 2 é a primeira: que os meus questionamentos religiosos não impeçam a obra de Deus na minha vida. E segunda, eu preciso identificar as doenças na minha alma para que eu possa me aproximar de Deus e ser tocado por Ele na minha lepra emocional, carnal ou espiritual e ser curado por Ele. Por isso eu preciso de humildade para reconhecer o senhorio de Jesus na minha vida. Deus te abençoe.